A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs, podem assentar, por favor. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Eu não sei vocês, mas eu fico muito feliz de estar aqui. Espero que seja recíproco. Espero que vocês também estejam felizes por estar aqui, irmãs. É uma honra muito grande servir ao Senhor. E eu falo sempre, eu subo aqui com muito temor a Ele. E com muito respeito e amor a vocês, minhas irmãs. Ângela, obrigada pelo convite mais uma vez. Pela confiança, querida. Irmã, só uma coisinha. Eu vou pegar meu óculos que eu não estou enxergando nada. Estou percebendo que está tudo embaçado. Agora sim, mas estou vendo vocês. Vamos lá. Irmãs, o tema de hoje, a marca da mulher vitoriosa. Como identificar, enfrentar e vencer os gigantes que trazem desequilíbrio aos relacionamentos. O que é um gigante para você, minha irmã? O que é um gigante? O que é um gigante? Gigante é tudo aquilo que parece ser muito maior do que aquilo que você vê. Gigante é aquilo que você vê e tem uma aparência muito maior. Pode ser circunstâncias, pode ser um gigante mesmo, uma pessoa gigante, pode ser um obstáculo, pode ser um desafio, pode ser um muro e pode ser também uma emoção. Uma emoção. E eu vou dizer para vocês, minhas irmãs, que um dos maiores gigantes que nós encontramos na nossa vida está aqui, ó. Aqui. Esse é um dos gigantes que muitas vezes nos derruba, nos coloca no chão. E é isso que nós vamos tratar nessa tarde aqui. Nós vamos focar nesse tipo de gigante. Os gigantes que estão na nossa mente. A nossa mente, minha querida irmã, tem o poder de transformar algo pequeno em grande, em um gigante. Tem poder de transformar algo médio em um gigante, de triplicar o tamanho de um problema, por exemplo. E, às vezes, a sua maior adversária é você mesmo. Eu vou pedir para ele começar a colocar o PowerPoint. Está ali, ó. Às vezes, sua maior adversária é você mesma. Diga, irmã, para você mesma. Às vezes, eu sou a minha maior adversária. E é, irmã, e é. Então, às vezes, a gente pensa de uma forma pessimista. Nós pensamos de uma forma negativa, nós pensamos que não temos mais sonhos, que não temos mais objetivos, que não temos mais metas, que mudanças não são necessárias, deixa assim mesmo, fica numa zona de conforto. E isso tudo, irmãs, só atrapalha, só te inferioriza, deixa você pequena diante desses gigantes que aparecem aqui. Então, pensamentos ruins geram sentimentos ruins, que gerarão gigantes emocionais que te limitarão na vida. Leiam essa frase, por favor, irmãs. Pensamentos ruins geram sentimentos ruins, que gerarão gigantes emocionais que te limitarão na vida. E Jesus disse, em Marcos 7, 20 até 23, que o que sai do homem é o que sai. Olha só, o que sai, não é o que é inserido. O que sai do homem é o que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Do coração. Coração, leia-se mente. Ok? A mente, porque o coração é onde ele abarca as emoções e ele está aqui na nossa mente. As imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja,
a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, aqui, Jesus falando da preocupação de nós, às vezes, interiormente, guardarmos algumas coisas ruins e colocarmos essas coisas ruins, exteriorizar, colocar isso para fora. Então, aqui que muitas vezes os pecados acontecem, minhas irmãs. Eu projeto no exterior o que eu sinto no meu interior. Diga, eu projeto para o exterior o que eu sinto no meu interior. E é verdade, irmãs. Se eu tenho um gigante chamado medo em mim, se eu tenho um gigante chamado insegurança, se eu tenho um gigante chamado raiva, se eu tenho um gigante chamado tristeza, ele de alguma forma vai sair. Eu vou exteriorizar isso. E como que eu vou exteriorizar isso? Com palavras, muitas vezes, porque se eu tenho medo, que palavras vocês acham que eu vou colocar para fora? De ânimo? De empolgação? De segurança? Né? De encorajamento? É claro que não. É o contrário. Se eu tenho um gigante chamado raiva dentro de mim, vocês acham que eu vou ter um semblante simpático? Sorridente? As pessoas vão gostar de ficar perto de mim? Não, claro que não. Eu vou ter um semblante fechado. Muitas vezes, braço fechado, mão no bolso. As pessoas olham para mim e vão sentir medo. Porque eu estou sentindo medo. As pessoas vão olhar para mim e sentir tristeza. Porque eu estou sentindo tristeza. Então eu exteriorizo, sai para fora. E isso é muito triste muitas vezes, porque as pessoas às vezes não entendem porque está sozinha, solitária, solidão, ninguém gosta de mim. Mas nos avaliarmos e pensar na forma que nós estamos falando, na nossa postura, no nosso semblante, isso é muito importante. Talvez isso vá fazer você entender por que as pessoas estão fugindo, estão se afastando. O ambiente que você foi criada impactou sua vida e suas emoções. Irmãs, isso é tão importante. O ambiente, vou repetir, o ambiente que você foi criada impactou sua vida e suas emoções. Alguns gigantes que se levantam hoje na sua vida, minha irmã. Alguns gigantes que se levantam hoje foram colocados e gerados na sua infância. Isso é muito preocupante, porque principalmente você é mãe. Porque se você teve gerado esse gigante dentro de você, provavelmente você também gerará esse gigante na vida do seu filho. Por isso a importância de derrubar esse gigante. Derrubar. Fatos ocorreram lá atrás, minhas irmãs, que te deixaram insegura hoje. Fatos ocorreram lá atrás que te deixaram com medo hoje. Fatos ocorreram lá atrás que te trazem mágoa, frustração, tristeza, rancor. E tudo isso é um gigante, porque ele derruba. Se você deixar, ele te derruba. Mas hoje nós vamos conversar sobre isso. E eu creio que nós vamos derrubar muitos gigantes aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Como que você foi criada, minha irmã? Como que você foi criada? Volta um pouquinho. Volta lá na sua infância, lá atrás. Talvez você não recebeu o carinho do papai e da mamãe, e não é porque eles eram ruins, porque eles não souberam dar. Não receberam e provavelmente não conseguem dar. Eles vão repetir um padrão. Então, esse gigante que surge quando você não recebe carinho lá atrás, é um gigante da indiferença, é um gigante de falta de expressão de afeto, de amor. Você se torna indiferente. Se seus pais se divorciaram quando você era criança, principalmente dos 0 aos 8, 9 anos, ou se eles te abandonaram, o pai abandonou, a mãe abandonou, provavelmente você tem um gigante aí chamado desconfiança, revolta, insegurança, vitimização.
Se você, talvez lá na infância, teve algum ente querido que morreu, perdeu o papai cedo, a mamãe cedo, alguém que você amava, vovô, vovó, isso te impactou lá atrás, provavelmente você tem um gigante aí chamado-se distanciamento emocional dos outros. Se você lá atrás teve um problema na infância de pobreza, de escassez, se você passou por uma escassez grande, uma pobreza, provavelmente você tem um gigante aí chamado ganância, inveja. Se você lá atrás teve uma mágoa muito grande lá na sua infância, foi magoada, provavelmente você tem um gigante aí chamado mágoa. Pessoas que foram magoadas magoam pessoas. Pessoas, vou repetir, pessoas que foram magoadas magoam pessoas. São pessoas feridas. Então, talvez lá na infância também, você ouviu palavras que te colocaram para baixo. Talvez seu pai, sua mãe, sim, numa hora de fúria, de raiva, diziam: você é burra, você é chata, você é desobediente, você é teimosa, você não aprende nada direito, você não faz nada direito, você é uma estabanada. Por que você não é igual ao seu irmão? Por que você não é igual à sua irmã? Por que você não faz as coisas do jeito que eu mando? Você é uma desobediente, você não vai dar nada na vida, você não vai conseguir fazer nada desse jeito. Talvez ouviu, e isso, até o pastor Ari pregou aqui sobre maldição, isso gera um impacto na criança, ela registra aquilo, e ela vem com aquela criancinha, e vai crescendo, crescendo, se torna uma adulta, e aquela criancinha às vezes se manifesta, só que não como uma criancinha, mas como um gigante, e paralisa. Então, algumas palavras lançadas, elas interferem em como a pessoa se vê. Podem mudar o curso da vida dessa pessoa, podem gerar gigantes limitantes. Então, algumas palavras, irmãs, lançadas, interferem na sua vida hoje. Que tipo de gigante você está enfrentando, minha amada irmã? Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe aqui porque Ele quer, junto com você, à frente, como Ele esteve com o rei Davi, derrubar todos esses gigantes. Irmãs, eu era uma pessoa cheia de gigantes. Eu falo era para a honra e glória do nome do Senhor. Eu era uma pessoa medrosa, insegura, frustrada, com raiva, triste. Minha mãe está aqui. E eu estou aqui perante o Senhor, eu não minto. E, com a ajuda de Deus, Ele colocou pessoas na minha vida que me ajudaram. E eu derrubei esses gigantes. Derrubei esses gigantes. E hoje eu estou aqui te incentivando, irmãs. Vamos derrubar todos eles. Todos eles. Então eu quero te perguntar de novo. Quais são os gigantes que você está enfrentando? Eu vou tratar de alguns deles de forma específica aqui. Esse assunto aqui, irmãs, daria um dia inteiro, né, Ângela? Acho que um seminário de 3 dias. Porque é muito gigante, gente. É muito gigante. Eu e a Ângela pincelamos ali os que a gente acha os mais, sim, comuns, né? E vamos tratar deles aqui. Eu pesquisando, vi que alguns estudiosos e pesquisadores, eles tratam uma emoção como uma emoção primária. São núcleos emocionais da onde saem parentes. E tem uma variedade grande, uma mutação grande dentro dessas emoções primárias. E esse conceito até vem do Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. E eu vou começar a tratar da primeira, que é a ira. Ira, está lá escrito, leiam lá comigo, seria uma emoção primária, núcleo emocional, de onde surge a fúria, de onde sai a revolta, a raiva, a indignação, a murmuração, a reclamação, a hostilidade. E no extremo, o ódio e a violência. Então, gente, olha que coisa terrível quem tem esse gigante.
Dentre os gigantes que as pessoas mais querem se livrar é esse. E posso dizer também que um dos gigantes mais desafiadores, mais difíceis de derrubar, é esse também. E a ira, ela tem uma coisa interessante. Ao mesmo tempo que ela é ruim, ela é sedutora. Ela é sedutora, sabe por quê? Porque ela dá uma falsa ideia de energia, de poder, de força. Então você é seduzido por isso. Então é muito perigoso. A ira, ela dá uma sensação de que a pessoa ou de que alguém te deve alguma coisa. Sensação de que alguém nos deve alguma coisa. Algo nos foi tirado. E aí surge a ira. Digam comigo, por favor. Uma pessoa com raiva é uma pessoa ferida. Repitam, para gravar, irmãs. É a primeira coisa que você tem que pensar quando você vê uma pessoa com raiva. Ela está ferida. Ela está ferida e ela tem aquela reação. Então, você vai ver o quê? Uma pessoa irada, o que ela vai dizer? Quais são as frases comuns de uma pessoa irada? Ah, ela estragou a minha vida. Ela me roubou. Ele me enganou. Ele tirou minhas oportunidades. Ela me traiu, fez as coisas pelas costas. Ela me deve isso, me deve aquilo, me magoou. Essas são as frases de uma pessoa ferida. E se você tem esse sentimento, irmã, se você tem um sentimento de que alguém te deve alguma coisa, de dívida, isso precisa ser libertado. A segunda parte, nós vamos focar mais nisso aqui. Hoje eu vou falar da parte mais técnica. Mas se você tem essa sensação de dívida, que de alguém te deve alguma coisa, e você começa a sentir uma raiva por causa disso, isso precisa ser tratado. Isso precisa ser tratado. Até quando, minha irmã, você vai permitir que as pessoas que te feriram controlem a sua vida? Até quando você vai permitir que as pessoas que te feriram controlem a sua vida? Um mês? Um ano? 10 anos, quase 10 anos como eu deixei? Eu deixei, minhas irmãs, quase 10 anos, uma pessoa que me feriu controlar a minha vida, com aquelas emoções ruins. Eu sugiro que você se liberte, pare de reter essa dor, minha irmã. Em nome de Jesus. Você não pode desfazer o que foi feito e não pode permitir que o passado controle o seu futuro. Você não pode permitir que o passado controle o seu futuro, minha irmã. Aconteceu, passou, você não tem como interferir e mudar isso. É hora de reagir e mudar. Eu vou dar algumas soluções, e até voltando aqui em Efésios 4, fala sobre a gente livrar-nos dessa raiz de amargura. Fala sobre nós nos livrarmos dessa raiz de amargura, lá em Efésios 4. Isso é muito importante. As soluções que eu vou dar para a ira. Primeira coisa, quando você começa a sentir uma raiva, um nervoso, uma ira, você tem que se distanciar. Tem que ter um distanciamento e uma distração. Porque, sabe aquele negócio de que tem que contar até 10? Isso é muito importante e não veio do nada. É muito importante. É difícil a gente continuar zangado quando nós estamos nos divertindo. Por isso, sair de perto, dar um passeio e olhar as árvores, os pássaros, abraçar uma árvore, ver as flores, brincar com as borboletas, ver as nuvens no céu, os formatos de ursinho. Isso tudo vai trazendo uma calma. Uma calma. Ou se você quiser abrir a válvula, extravasar, dar uns chutes no ar, uns socos, um grito, pode também. Mas você precisa sair de perto da pessoa que te gerou aquela raiva para você não explodir. Então, distrações como pega a Bíblia, vai ler Salmos, Provérbios, que é um livro de sabedoria. Vai ler aquele versículo que você gosta, põe o louvor que você gosta. Tudo isso vai fazer com que você se distraia e a temperatura comece a baixar. Outra coisa que a gente pode fazer é
ver a situação que te deixou com raiva, só que por outra perspectiva, ver com outros olhos. Isso também vai te ajudar a aplacar a raiva. Porque o que acontece? A ira, ela tem estágios. A raiva, ela se alimenta de raiva. Então ela começa a ira, depois vem o segundo estágio, que é a raiva, o ódio, a violência, e ela vai assim, progredindo. Então, se você, no início, já no primeiro estágio, você identifica e já resolve, sai de perto, se distrai, você não deixa que ela evolua, e se ela chegar no terceiro ou quarto estágio, minha irmã, aí que você não controla mais. Por isso que às vezes você vê gente brigando que precisa 3 ou 4 segurar, porque não consegue segurar a pessoa. Porque ela está ali numa química tão explosiva, ela não consegue mais se controlar. E as pessoas vêm, segura, precisa de um monte de gente, porque chegou num estágio muito alto de que não controla mais. Então, se você logo no início identifica e age, a sua chance de não explodir, ela é muito grande, muito maior. Então, por exemplo, eu tenho um filho, se eu vejo o Leonardo com a caneta na mão, e ele está ali prestes a riscar o sofá, e eu falo, não faça isso. E aí ele vai meio assim, eu não faça isso, e ele vai, e ele risca. É óbvio que na hora vai me dar uma raiva. E se eu levanto com aquilo e vou para cima dele, eu faço bobagem. Eu faço bobagem e me arrependo depois. Então, se eu consigo ver que ele riscou, não tem mais jeito. Riscou, eu saio de perto, me acalmo e volto. E tento olhar com outra perspectiva o que ele fez, pensando, ele é criativo, né? Menino saudável, olha aí, menino saudável. Por isso que ele pegou a caneta, foi lá, né? É curioso, ele está curioso, ele quer ver. Eu acredito que ele nem fez por maldade, ele queria testar, ele nem achou que ia arriscar. Ele nem achou. Ele fez um teste e saiu, e ele mesmo assustou também. Se eu penso assim, irmãs, a raiva, baixa. Ela baixa, eu garanto para vocês. Então, depois da ira vem o segundo sentimento, que é a raiva. Depois vem a indignação, a revolta. E isso tem uma estimulação fisiológica no corpo. E você, muitas vezes, explode. Sabe por quê, gente? Porque quando acontece algo que começa a me dar uma raiva, é acionado um sistema nervoso em mim. E aí começa a formar uma composição orgânica, e até ela se formar, eu tenho alguns segundos para ou fugir ou explodir. Então, por isso que eu tenho que ser rápida. Aconteceu, não gostei, está me dando aquele calor, saio de perto. Eu saio de perto. Isso é inteligência. E a gente precisa usar, porque foi Deus que nos deu. Amém? O corpo, como você faz para identificar a ira? Você começa a sentir que o corpo ele começa a ficar, enrijecer. Começa a enrijecer, a sua mão treme, a sua fala treme, você começa a suar, o coração dispara. É nessa hora que você tem que sair de cena, minha querida. Saia de cena, porque senão o negócio vai ficar feio. Distraia. Distraia, vai fazer alguma coisa. Exercício também faz extravasar, relaxar, né? Um relaxamento, respirar profundamente, soltar. Tudo isso faz. Tem gente que fala assim, eu vou fazer algo que me dá prazer, vou comer um bolo de chocolate inteiro, né? Não é muito positivo isso, gente. O resultado não pode ser muito positivo, né? Vou comer uma pizza, também de raiva, vou pegar um pote de sorvete, vou comer ele inteiro. Tem gente que acha isso prazeroso, e acha mesmo. Mas precisa tomar cuidado, né, gente? Tudo tem que ter um limite. Outra emoção é tristeza. A tristeza está lá na tela. Emoção primária também, núcleo emocional, de onde sai o desânimo, a mágoa, a vitimização, solidão, melancolia, desespero. E quando patológico, a depressão. Patológico é a especialidade médica, então ela vira uma depressão, já uma doença. E a tristeza, ela decorre de uma perda.
é uma perda. E ela mina a alegria, ela tira interesse pela diversão, consome a disposição da gente. É um gigante muito triste, né? Combina bem com o nome. Então, você tem uma disposição para chorar todo o tempo. O luto ele causa isso, mas o luto, você tem que viver o luto, mas ele tem que ter um período. O luto prolongado, ele gera doenças emocionais e também físicas, porque a emoção ela reflete no corpo. Então você também tem que tomar cuidado com a tristeza. Em Provérbios 17:22 diz que o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Está aqui a prova que a emoção reflete no corpo. Por isso que você tem que domar e derrubar esse gigante da tristeza. A tristeza, eu vou pular esse outro slide, tá? Porque ele é longo. Então, quais são as soluções para você lidar com a tristeza? Primeiro, seja bondoso e compassivo. Eu estou falando agora com as pessoas que estão de fora daquela pessoa que ela conhece que está com tristeza. Se você conhece alguém que está com tristeza, minha irmã, ajude, se apresente. Em Efésios 4:32 diz que sejam bondosos e compassivos. Compassivo é você ter compaixão do outro. Uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Fique atento, não fique distraída. Talvez tenha uma pessoa que você conheça que está triste e você pode ajudar. E se você está triste, você precisa buscar um apoio social. Você precisa estar perto de pessoas. Você precisa vir na igreja. Você precisa participar de um grupo, de um pequeno grupo. Você precisa participar de um ministério. Você tem que estar perto de pessoas, para que você não fique solitária e tente lutar com esse gigante sozinha. É muito importante. Eu lembro que uma época que eu passei um desafio muito grande, estava no chão, derrubada, muito triste. Eu tive 2 amigos que iam na minha casa com um joguinho lá, sabe, imagem e ação. Eles iam lá jogar comigo, levavam um filme, a gente ria. Nossa, foi tão bom, gente. Eu nunca mais vou esquecer essas 2 pessoas que elas fizeram comigo. Nunca mais. Então, colocar pessoas ao nosso redor é muito importante. E também saibam que se você buscar a Deus, Deus colocará essas pessoas ao seu redor. Porque Hebreus 13:5 diz que Ele nunca jamais nos deixará. E se Ele está vendo que você está triste porque aconteceu alguma coisa que te deixou triste, ore, converse com Ele. Ele vai colocar pessoas ao seu redor, as pessoas certas que te ajudarão. Não rumine, irmãs. Não rumine. Quem passa por uma tristeza começa a ruminar aquilo. O que é ruminar? Fica sempre falando daquilo. Fica sempre trazendo à memória aquilo. Isso não é bom. Também distrações, assim como a ira. Ver as coisas de outra maneira também é muito importante para você tirar a tristeza. Por exemplo, um fim de relacionamento. Né? As que são solteiras. Às vezes o namorado vai embora. Se você olhar com outra perspectiva, falar, ele não era tão bom assim mesmo. Deus tem o melhor para mim. Não era esse, porque Deus vai preparar algo muito, 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 muito melhor. A gente nem combinava em todas as coisas. Se você começa a pensar assim, você também consegue dominar esse gigante chamado tristeza. E você ajudar também quem precisa. Quando você está triste, você se coloca para ajudar uma outra pessoa, você tem uma sensação de importância, de utilidade. Isso vai te fazer bem, minha amada. Começa a se envolver num serviço aí, num voluntário, ajudar uma creche, orfanato, idoso, na igreja. E você vai ver como você vai começar a melhorar. A comunhão diária com Deus, tudo que eu estou falando aqui, gente, é sempre Deus em primeiro lugar, tá? Eu só estou dando as outras coisas técnicas, mas põe aí na sua mente que em primeiro lugar é Deus. Deus, Deus, Deus. Depois você vai fazendo essas outras coisas que eu estou aqui aconselhando. Amém? Outro gigante chamado medo. Medo, emoção primária, núcleo emocional de onde surge preocupação, ansiedade, insegurança, pavor, apreensão, inquietude e no extremo, fobia e pânico. O medo
é um gigante terrível também. Ele sufoca a gente. Ele paralisa, elimina a nossa fé. Nós somos paralisados. E o medo, ele faz parte da natureza humana. Ele faz parte da natureza humana, desde Adão. Porque quando Adão pecou e Deus chegou, ele falou que estava com medo. Por isso ele se escondeu. Está escrito, desde Adão existe esse sentimento, esse gigante chamado medo. Um velho provérbio alemão, ele diz que o medo faz o lobo maior do que ele realmente é. E é verdade. É verdade. O medo, ele transforma algo pequeno em muito grande. E se nós tivermos muito medo, irmãs, por exemplo, do fracasso, a gente nunca vai alcançar o sucesso. Nunca, porque a gente vai ter medo de arriscar. Medo é uma coisa terrível. Eu, por exemplo, tinha medo de falar em público. Por isso que eu me emociono quando eu estou aqui, gente. Eu me emociono muito. Eu tinha pavor de falar em público. Me paralisava todinha. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui falando e animando vocês, irmãs. É possível derrubar esse gigante do medo. É possível derrubar esse gigante da insegurança. Eu sou testemunha disso. Quem me conhece há mais tempo sabe. Então, outra coisa. Eu tenho pavor de barata. A barata é um negocinho desse tamanho. Mas por causa do meu medo, parece que tem o tamanho de um leão. Garras de leão. Um bichinho desse tamanho. Mas o que faz eu paralisar diante da barata? É o meu medo. Mas eu tenho que enfrentar isso. Se eu estou na minha casa, sozinha, com ela, eu vou ter que ir para cima. Se eu estou lá na minha sala, assistindo TV, sozinha, e ela aparece, eu vou fazer o quê, irmãs? Eu vou sair correndo e me trancar no quarto, e ela fica lá reinando na sala? E eu trancada lá dentro, que coisa mais ridícula. A vontade é essa. Se eu for deixar o gigante me dominar, eu vou e me tranco lá e não saio de lá até uma pessoa chegar e matar. Mas isso é ridículo. Então eu pego o chinelo, né? Respiro e vou lá dar a chinelada na barata. Com muito sacrifício, mas eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. O medo, gente, ele não é totalmente desprezível e inútil. Nós precisamos ter medo, sim. Numa porção certa. Porque o medo, ele evita a gente, às vezes, de fazer bobagem. Se eu vejo uma cobra aqui, vocês acham que eu vou lá pegar ela, abraçar? Claro que não, ela está aqui, eu vou por ali. Se eu estou num abismo, perto de um abismo, eu não vou chegar lá. Eu vou sair mais para cá. Eu não vou mergulhar em alto mar sem conhecimento, sem alguém que conheça. Eu não vou sair à noite sozinha. Eu não vou pegar carona com quem eu não conheço à noite sozinha. O medo, ele é necessário muitas vezes, mas no limite dele. No limite dele. E como lidar com medo? Primeira coisa, irmãs, admita seus medos. Admita. Eu acabei aqui de confessar. O pessoal está assistindo em casa, eu tenho medo de barata. Eu tenho medo de barata, pavor. Minha mãe sabe, uma vez no mercado, eu estava escolhendo limão, na cooperativa da Volkswagen, ali em frente à Piranguinha. Eu tinha uns 16, 17 anos. E quando eu enfiei a mão para pegar os limões lá embaixo, a barata subiu. E quando eu fiz assim, ela foi para o meu cabelo. E, irmãs, eu fiquei possuída na cooperativa. Eu joguei o cabelo para frente e comecei a gritar, barata, barata. E a minha mãe viu eu de longe, ela saiu para o outro lado, porque ela ficou com vergonha. Ela não quis ir lá me socorrer, ela está ali, ó. Porque ela falou, hein, que vergonha. Porque eu comecei a jogar e a impressão que eu tinha, irmãs, é que a minha cabeça estava cheia de barata. Foi uma coisa terrível. Fez aquela volta em cima de mim lá. Uma mulher veio batendo no meu cabelo, sabe? Ajudando. Gente, eu nunca mais voltei naquela cooperativa. Misericórdia, Senhor. Que vergonha. Mas é isso que acontece, gente. Então, assim, primeira coisa, faça a lista dos seus medos.
E se você não consegue fazer essa lista, irmãs, talvez você esteja fugindo de algum sentimento seu. Faça a lista. Eu tenho medo disso, disso aqui. Põe aí, tenho medo. E descubra a fonte desses medos. Por que eu tenho? Eu descobri porque eu tenho medo de barata. Porque quando eu era pequena, uma barata subiu em mim, aquilo me causou um terror. Eu era pequena, gente, eu era criança. E aquilo me marcou, até hoje. É terrível o negócio. Então, descubra a fonte dos seus medos. E muitos dos seus medos, irmãs, estão baseados nos seus sentimentos. E você precisa tratar isso. Você precisa tratar. Estudos mostram que 90% do que tememos não tem fundamento. 90%, pesquisadores, 90% do que a gente tem medo não tem fundamento. Olha que coisa, eu vi lá no livro do John Maxwell. Então, dê atenção, irmãs, às coisas de hoje. Não fica focada no passado ou no futuro. Isso não vai te ajudar em nada, isso vai te causar medo. Outra coisa, outro gigante, vergonha. A vergonha é uma emoção primária, núcleo emocional, de onde surge culpa, mágoa, remorso, arrependimento, humilhação. A vergonha, ela tem 2 tipos. Eu vou tratar aqui de 2 tipos. Essa vergonha, eu vou chamar aqui de culpa. Então, essa culpa, ela pode ter 2 tipos. Primeiro é a culpa por você ter causado mesmo alguma coisa a alguém. Você causou, você fez, você prejudicou alguém. E isso te dá um remorso, uma culpa, e vai começando a te consumir. Às vezes um caso extraconjugal, ou você traiu alguém, um aborto, algo nesse sentido que você mesmo fez uma agressão, você partiu para cima, violenta, e você fez, e você sente uma vergonha, um remorso, aquilo vai te consumindo. Outro tipo de culpa é quando alguém fez alguma coisa para você, mas você acha que você foi a culpada. Então, ele me traiu, mas ele me traiu por minha causa. Porque eu não estou magrinha, porque eu não sou tão bonita, porque eu não fiz aquilo, porque eu deixei de fazer aquilo outro. Por isso que ele fez aquilo comigo. Eu sou a culpada. Você assume a culpa do outro. Isso também vai te dando um remorso, uma dor, uma vergonha. Isso vai te consumindo e pode gerar uma fadiga crônica, uma fibromialgia aguda. Tem que ter muito cuidado com isso. Essa culpa precisa também, quando você identifica, e se você está enfrentando esse gigante, você precisa pedir perdão. Você precisa perdoar. Você precisa pedir perdão a Deus e se perdoar. O perdão também vai ficar para a segunda parte. É um assunto muito importante, por isso vocês não podem ir embora. Muito importante. Outro gigante. Ganância. Ganância. A ganância é aquela sensação que eu devo para mim mesma. Eu devo para mim mesma. Uma sensação constante. Em Lucas 12:15 diz, então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Olha a Bíblia maravilhosa. A Bíblia é um livro que você tem que ler todo dia, minha irmã. Você quer derrubar gigante? Quer um manual de instrução para derrubar gigante? Bíblia. Bíblia. É um manual de instrução para você derrubar gigantes e para você enfrentar vários problemas. Para tudo na vida. Então Jesus, ele alertou, olha esse versículo, Jesus alertando. Fiquem de sobreaviso, sabe por quê que ele alertou? Fiquem de sobreaviso sobre a ganância, porque ela é sutil. Ela é sutil, ela vem ali meio disfarçado. E você precisa identificar, é difícil às vezes identificar esse gigante. Mas identifique e mate-o imediatamente, porque é um gigante terrível. E às vezes, porque você tem esse gigante da ganância, você só pensa em trabalhar, trabalhar,
trabalhar, dinheiro, eu preciso ter, eu preciso ganhar. E você abandona filho, você abandona marido e até Deus. Então, cuidado com o gigante chamado ganância. Derrote-o. Sabe como você começa a exercitar e a derrotar esse gigante? Doando. Doando. Você consegue doar, minha irmã? Você consegue dizimar? Você consegue ofertar? Não só financeiramente, mas seu tempo. Você consegue doar seu tempo para alguma coisa, para uma caridade, para a igreja, para a obra? Consegue? Porque a ganância, ela tem um significado da pessoa armazenar sempre para ela. Sempre para ela, sempre para ela, sempre para ela. Quando Jesus ensina que ser rico mesmo é você doar. É você doar, é você dar. Isso é sinal de riqueza para Jesus. É você ser generoso, ser generosa. Então, comece a exercitar por aí, se você identificou que tem esse gigante. Comece a doar, ofertar tempo, ajuda ao próximo. Tem uma pergunta para vocês. Ao longo dos últimos 12 meses, o que as suas doações dizem sobre você? Ao longo dos últimos 12 meses, o que suas doações dizem sobre vocês? Tanto financeiramente, quanto de tempo, quanto de disposição. Começa a pensar por aí. Ore sobre isso, minha irmã, para que vocês sejam doadoras de tempo, de valor, que vocês sirvam. Outro gigante, inveja. Inveja. Gente, para selecionar esses gigantes, eu orei. Então, se eu estou tratando deles aqui, é porque o Senhor mandou. Eu jejuei e orei, porque são muitos. E eu falei, mas Senhor, qual o Senhor quer que eu fale lá para elas? E foram esses que Deus colocou no meu coração. Então, eu estou falando deles. Alguma de vocês aqui já ficou roxa algum dia? Já, Glaucia? Alguém aqui já ficou roxa? Roxa de inveja. Roxa de inveja. Já ouviram esse termo? Ai, fiquei roxa de inveja. Roxa de inveja. Já ouvi bastante. Você já teve a sensação de ferver por dentro quando alguém conta uma coisa legal que está acontecendo com ela? Sabe, você começa a ferver por dentro, porque ela conseguiu, porque ela conquistou, ela fez e você não. Sabe a diferença entre inveja e ciúmes? Porque é bem parecido, né? Inveja e ciúmes. Inveja, eu não tenho e fico ressentida porque os outros têm. Olha que feio, gente. Que gigante feio, grande e feio. Não tenho nenhum desses que eu falei bonito, né? Mas esse é muito feio. É sinistro. É sinistro. Diga, irmãs, inveja é sinistro. Sinistro. Eu não tenho e fico chateada porque os outros têm. Então você fica, quando a pessoa te conta, você fica com um semblante, assim, né? Vamos ver se a pessoa tem. Você fica com um semblante de felicidade, mas por dentro você está se corroendo. Você está se corroendo de raiva. Então, algumas vezes, né, algum exemplo que eu fiquei pensando e que eu já vi. Eu quis trazer um exemplo que eu já vi. Uma pessoa perguntou assim para outra amiga: ah, você vai lá em tal evento? Ela falou: ai, não vou, infelizmente eu não posso ir. Ela falou: ah, é? Por quê? Ela falou: é porque eu vou viajar. Ah, você vai viajar? Aí já começou, né? Porque a inveja, embora ela seja sutil, irmãs, às vezes a pessoa, ela não consegue controlar porque virou um gigante tão grande que você quase que consegue apalpar o sentimento da inveja. Você sente o cheiro. Aí ela: ah, você vai viajar? Ela falou: vou sim. Para onde? Né? Para onde? Ela falou: eu vou para a Europa. Ah, Europa? Nossa, que chique, né? Ela falou: que lugar da Europa você vai?
Primeiro a gente vai para Paris, depois nós vamos para Bruges, aí nós vamos dar uma passadinha em Roma e vou terminar em Veneza. Nossa, hein? Tá podendo, hein? Nossa, tá próspera, né? Deus abençoe, viu, irmã? Gente, eu vi. Deus abençoe, irmã. E a pessoa está se morrendo ali por dentro de inveja. E é um gigante difícil de diagnosticar. A pessoa, às vezes, ela não reconhece, ela não gosta de reconhecer que tem a inveja, porque é feio. Eu vou falar para vocês, gente, eu já tive esse gigante. E, às vezes, mesmo hoje, ele quer se levantar. Ele quer se levantar. Mas aí eu já pego a minha pedra, a minha funda e já dou uma pedrada nele e derrubo o gigante, porque não dá para conviver com isso. E os ciúmes? O que é o ciúmes? O ciúmes eu possuo uma coisa e tenho medo de perder. Eu possuo uma coisa e eu tenho medo de perder. Então a pessoa fala, isso é meu, sai, é meu. Tira a mão que isso é meu. Tira os olhos que isso tem dono. Sai para lá. Isso é meu, eu conquistei. Então isso é ciúmes. A Bíblia, gente, que é muito sábia, em Romanos 12, 14 e 15, diz que a inveja, ela é um sentimento que Deus não se agrada. Não se agrada. Por quê? Porque em Romanos 12, 14 e 15 diz que a gente tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E a inveja, os ciúmes, não deixa eu exercitar isso, ela inverte. Eu choro quando o outro se alegra e eu me alegro quando o outro chora. É isso a inveja e os ciúmes. Deus nos livre desse gigante. Deus nos livre desse gigante. Então, esse é seu gigante, irmã? Não responda. Não responda. Derrube-o imediatamente. Leiam Provérbios, que é um livro de muita sabedoria e fala muito sobre isso. Leia Provérbios e Salmos. Então, na verdade, a inveja, os ciúmes, ela é uma mentira. É uma mentira, porque ela está dizendo que você depende de você, que você depende de algo, ou que você depende de outra pessoa. Quando, na verdade, nós que somos salvas, sabemos que a verdadeira felicidade vem de Deus. Só Ele pode nos dar a verdadeira felicidade, satisfazer o que a gente precisa ter de alegria. Só Ele. Então, irmãs, eu queria conversar com vocês sobre esses por causa do tempo. Mas eu quero te encorajar, decida. Primeiro, identifique o gigante. Nós vamos fazer um exercício agora, as folhas já foram distribuídas. Para você identificar qual é o seu gigante e para você enfrentar e derrubar esse gigante. Nós não podemos deixar, irmãs, que esses sentimentos, que esses gigantes tomem uma proporção tão grande na nossa vida que não caiba Deus. Eu não posso deixar que esses sentimentos, essas emoções tomem uma proporção gigantesca a ponto de não caber Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por favor, me digam amém. Se você deixa tomar uma proporção muito grande, gente, não vai caber Deus. Então, por isso que você precisa se livrar. Os gigantes surgirão, mas tenham bom ânimo. Os gigantes, irmãs, surgirão, mas tenham bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E em João 16:36 diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo também. Jesus deixou essa promessa para nós. E o que nos espera, irmãs, é muito maior do que qualquer gigante nesse mundo. O que nos espera, irmãs, é muito maior do que qualquer gigante nesse mundo. Vocês entenderam? Está em Romanos 8:18. O que me espera, a vida eterna, é muito maior do que qualquer frustração, qualquer gigante de medo. Essa é a nossa maior esperança. Então declare, irmãs, gigante, você cairá em nome de Jesus. Amém? Vocês receberam uma folha, vamos identificar alguns gigantes. Eu não vou fazer todos por causa do tempo, mas eu vou te ensinar e você faz o resto em casa. Vamos pegar a ira. Então, você tem lá na sua folha, a coluna da esquerda, começando ira, raiva. Irmãs, vamos pegar o mês de junho, esse mês.
De 0 a 10, qual a frequência que você sentiu raiva? Nesse mês de junho só, hein? De 0 a 10, qual a frequência que você sentiu raiva? Põe aí o número no quadradinho. Se foi 10, põe 10. Qual a frequência? Esse mês eu passei muita raiva. Muita raiva. E a intensidade? De 0 a 10. Qual a intensidade da raiva? Põe aí, irmã. Qual a intensidade da raiva? Da ira? De 0 a 10. Nossa, teve um dia que eu explodi. E falei, xinguei, gritei, bati. Outro quadrado. Quando você sentiu essa raiva, essa ira, o que você falou? Não pode escrever? Minha irmã, derruba esse gigante. Não pode falar. Não pode. Bom, qual foi a comunicação? Põe só uma frase aí. Põe uma frase. Você xingou? Você gritou? Você ofendeu? Qual foi sua postura? Você se enrijeceu? Qual a comunicação? Fechou a cara? Coloca aí. Irmãs, isso é importante, porque isso aqui vai trazer clareza para você. Você quer identificar, porque o Davi conseguiu matar o gigante porque ele viu o gigante. Como é que ele ia acertar se ele não visse? Ele viu, ele tinha um alvo e foi para cima e derrubou. Isso aqui é para você identificar, porque identificando você vai para cima e derruba. Em nome de Jesus. Outro, o que penso? Gente, perdoa que eu deixei aqui, foi uma falha minha, eu deixei um quadradinho pequeno. Foi uma falha. Eu não vou deixar o gigante do orgulho agora, vou ser humilde e vou confessar. Eu errei. Eu pus um quadrado pequeno. O que eu penso? Põe uma palavra só. Que ódio, que raiva, droga de vida. Pessoa maldita. Porque quando você está com raiva, você acha que sai o quê da sua boca? E o que você pensa? Aonde que ocorreu? Onde, quando e com quem? Onde? Na minha casa? No trabalho? Na casa da sogra? Aonde? Com quem? Com o marido? Com o filho? Com o colega do trabalho? O outro, quais foram os resultados físicos, emocionais e espirituais disso? Resultado físico, dor de cabeça, enxaqueca. Emocional, chorei o dia inteiro. Espiritual, frieza na fé, perdi a fé. Próximo. Vamos para tristeza. Tristeza, frequência, em junho, de 0 a 10. Qual a frequência que você sentiu tristeza? De 0 a 10. Intensidade, de 0 a 10. Que nota você dá para a tristeza que você sentiu? Qual foi a comunicação? Fala, postura. Eu chorei, só choro. Fiquei deitada na cama. Não consegui sair da cama. Não falei. Me calei. Emburrei. Fechei a cara. O que você pensou? Pensou, para que viver? Droga de vida? Senhor, me leva, não aguento mais. Eu quero morrer. Gente, porque pensa, eu quero morrer. Onde? Aonde aconteceu?
com mais frequência isso? No trabalho? Na casa? É importante você identificar onde, viu, gente? Para tratar. No trabalho, em casa. Resultados físicos, emocionais, espirituais. Físico, tristeza, dor. Dói meu corpo todo. Fibromialgia. Dor de cabeça, enxaqueca. Gastrite. Meu estômago queimando. Emocional, triste, choro. Espiritual, frieza. Não tenho vontade de ir para a igreja. Não tenho vontade de louvar. Não tenho vontade de ler a Bíblia. Percebe que vai ficando claro? E vou fazer o último por causa do tempo. Medo. Qual a frequência que você sentiu medo? De 0 a 10. Qual a intensidade? De 0 a 10. Qual é a comunicação? Eu me encolho, eu me escondo. Ou eu falo, estou apavorada, estou com medo, eu quero sumir. E o que você pensa quando está com medo? Eu não sou nada, eu não sou capaz, eu não consigo, não vai dar certo, é muito para mim. São coisas que pensa quem está com medo. E quando isso ocorre, onde, com quem? Eu sinto muito medo na minha casa, do meu marido. Sinto medo do meu chefe, no meu trabalho. E quais são os resultados físicos, emocionais, espirituais? O medo me paralisa. Eu sinto dor. Eu choro. Espirituais, frieza também. Coloca o que você acha que tem que colocar, irmã. Deixa Deus trazer à tona. Deixa o Espírito Santo trazer à tona o que precisa vir. E os outros, faça em casa. E agora você vai multiplicar. Vamos fazer só a ira e o resto você faz em casa. Multiplica a frequência pela intensidade. Se foi 5, 5, 5 vezes 5, 10. E põe a nota embaixo da ira ali. Multiplica. Se foi 10, 10 vezes 10. Multiplica, irmã. Pega a ira e a raiva ali. Frequência vezes intensidade, põe a nota embaixo. Tristeza também. Frequência vezes intensidade, quanto que deu? Põe a nota embaixo do nome tristeza. Medo, mesma coisa. O gigante da matemática está se manifestando, irmãs. Ai, viu? Eu tenho esse gigante também na minha vida. Por isso que eu fiz direito, fui para humanos. Porque eu tinha o gigante das exatas me bloqueando. Ok? Agora, irmã, se algum desses aí deu mais de 20, acendeu a luz amarela. Se algum aí deu mais de 40, acendeu a luz vermelha. Acendeu a luz vermelha. Ok? Aí você já fala, esse é meu gigante. É esse aqui que eu tenho que orar. É esse aqui que o Senhor vai me usar e vai me ajudar. Como Davi, ele ajudou a derrubar aquele gigante. Ele vai me ajudar a derrubar esse aqui. É aqui que eu preciso orar. E aí, irmãs, só para completar, no verso, você vai pegar, por exemplo, se o seu gigante da ira deu muito alto valor, você fala, bom, o que eu estou comunicando?
eu estou reclamando, eu estou murmurando, eu estou criticando. Então eu vou mudar minha comunicação. Você começa a derrubar o gigante mudando a sua fala, mudando a sua comunicação, porque a Bíblia diz que as palavras têm poder. E se você começa por aí, mudar a sua comunicação, eu vou parar de reclamar, eu vou ser mais grata, eu vou parar de criticar, eu vou me calar, eu vou parar de julgar, eu vou me calar, eu vou dar sugestão, em vez de julgar, eu vou sugerir. Você começa a mudar a comunicação. Quando você muda a comunicação, você muda seus pensamentos e muda seu sentimento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando você muda a comunicação, você muda seus pensamentos e automaticamente você muda seus sentimentos. É um círculo. Se eu começo a falar só palavra de gratidão, gente, de gratidão, de alegria, de ânimo, de positividade, de positivo. Positividade, tá certo? Tá certo, né? Isso aí, positivo. Você automaticamente começa a pensar coisas boas. E pensando coisas boas, porque é aqui que comanda tudo aqui, gente. Você começa a produzir sentimentos bons. E você começa por aí derrotar o seu gigante. Amém, irmãs? Meu tempo